Capítulo 2 do Evangelho. Meu reino não é deste mundo. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo ele, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. É este o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão a sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhe luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza e cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastantes para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto. Como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto
Assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Queridos irmãos, boa noite, em nome de Jesus. Nosso Mestre possa nos iluminar aqui hoje, e todos nós, para que vibremos luz, amparo e proteção para a humanidade e para todos a que também nós amamos. Reino de Deus será. Nós, espíritas, acreditamos nele. Nos foi dado, antes de vir a essa terra, que o reino seria a próxima morada. Nós, espíritas, acreditamos que após passarmos por essa corriqueira passagem, nós vamos adentrar ao reino de Deus, se assim fizermos boas obras na terra. E nós, espíritas, sabemos que já desencarnamos e encarnamos por diversas vezes. Várias vezes erramos e ainda estamos com os débitos de vidas anteriores. E quando sairmos dessa encarnação, pode ser que ainda não vamos encontrar o reino de Deus, e sim lugares que queiram nós sejam melhores que aqui na Terra. Nosso irmão veio falar da vida futura. O que esperar dessa vida futura? Quando nós estivermos depurados, livres de todos os problemas carnais que temos, de todos os nossos defeitos, de todos os nossos débitos que temos, nós sim vamos entrar ao reino. E quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei dos judeus, ele respondeu: tu é que dizes. Eu não sou. Meu reino não é deste mundo. Eu vim para professar a verdade, mas meu reino ainda não é deste mundo. Por quê? Porque um dia a Terra sim passará a um planeta melhor, de prova e expiação para um planeta regenerado e depois um mundo feliz, onde os espíritos livres de todo problema físico morarão, né, nesse planeta abençoado, que hoje é governado por Cristo. Cristo veio para exemplificar com amor o que devemos fazer de nossas vidas. E quando ele é interrogado também, na leitura, se o reino de Deus é aqui, ele fala que não. Ele fala que o reino não é aqui na terra, porque se fosse, os amigos e os que estavam junto dele não deixariam ele ser entregue aos judeus. Então é por esse motivo que aqui na terra há 2000 anos e ainda não é o reino. Essa transformação do planeta ainda assim vai demorar, mas um dia ela chegará. Mas nós, encarnados, já podemos fazer isso dentro de nós. O Livro dos Espíritos, na pergunta 958, Kardec pergunta aos espíritos: de onde lhe vem o sentimento instintivo da vida futura? E os espíritos respondem: já dissemos, antes de sua encarnação, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado de espírito. Então, queridos irmãos, o reino de Deus, ele consegue ser para nós. Nós podemos fazer com que o reino de Deus fique dentro de nossos corações. Nós, tratando os irmãos com bondade, fazendo o bem a qualquer um deles, porque
na leitura que nosso irmão Fernando leu, é o destino final de todas as criaturas. Todos somos capazes de chegar. Todos podemos ser perfectíveis. Então, nós temos que, além dos nossos familiares e dos nossos círculos, também plantar bondade aonde há sofrimento. Os exemplos de Chico Xavier, de Madre Teresa, eles são vivos na nossa mente. Eles não olhavam a quem, mas faziam sim a bondade onde estiverem. Então, o reino de Deus pode-se, dentro de nós, transpor aos irmãos. Porque quando o irmão está perturbado e nos vê com bondade, ele enxerga aquela bondade dentro de nós. E para ele é o reino de Deus. É Jesus que está dentro de nós, transformando-nos em poder para a bondade. Então, todos nós, todos podemos ser bons e perfectíveis. E o reino de Deus está aí para nós alcançarmos ainda aqui dentro de nós. E quando depurados, e depois do véu, que é a desencarnação, nós vamos ver, sim, um dos melhores, porque melhoramos a nossa passagem aqui na Terra. E um dia teremos o reino de Deus, que é onde todas as almas puras e os espíritos puros trabalham em favor dele. Os espíritos que vêm à nossa Terra nos auxiliar, eles já passaram por esses processos, eles já estão depurados, eles já encontram e são livres para transitar nos mundos superiores, onde Jesus também está. E quando eles vêm à nossa Terra nos auxiliar, é magnificante para nós o auxílio deles transformar também em auxílio aos outros irmãos. Nós temos que, com os seus exemplos, que já foram vários exemplos encarnados na Terra de espíritos que já tiveram várias existências e vieram aqui com a sua última existência nesse planeta. Eles já foram para outros planetas e agora em espíritos auxiliam o mestre. Junto com o mestre auxiliam-nos aqui na Terra. Nosso irmão passou também para a gente estudar, e foi um estudo muito gratificante para mim, porque eu também fiz uma autoentrevista quando eu estudei essa lição de Emmanuel, do livro Bênção de Paz. É este livro que todos devem ler e todos devem entender o que nosso irmão quis dizer para nós, principalmente nessa questão de autoentrevista. Ele começa com uma passagem de Lucas, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Os fariseus, doutores da lei, queriam saber onde que era esse reino, quando que ele viria. Jesus os respondeu que não é com aparência que vai vir, não. E uma vez também interrogado por um doutor da lei, Nicodemos, ele também o perguntou: o que fazer para entrar no reino de Deus? Jesus falou: deve nascer de novo. Mas como, mestre, nascer de novo? Um homem velho entrar na barriga da sua mãe? Ele era doutor da lei mosaica. Ele não entendia o que Jesus falava. Por isso que na leitura, Jesus aqui fala que Jesus não poderia falar tudo para aquelas pessoas daquela época, porque eles ficariam deslumbrados e não entenderiam. E nem mesmo os doutores, porque depois Nicodemos ainda pergunta para ele: mas como assim? Nascer de novo? Porque eles não entendiam a reencarnação, eles não tinham ideia da reencarnação. E isso Cristo fala: você é um doutor da lei e não entende as coisas que eu falo.
Quem é você? Fariseu, doutor da lei daquela época, que condenou Jesus. Nosso irmão Emmanuel vem nos dizer, nesse item de autoentrevista, que vez ou outra, porém, convém tomar o caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos, efetuando uma autoentrevista, a fim de sabermos em que posição se nos situa a personalidade na soma integral de nossas tendências mais íntimas. Temos que fazer isso constantemente. Sempre quando formos dormir, antes de dormir, rezar, agradecer pelo dia, fazer um cálculo do que fizemos de bom para nós e para os outros. O que temos feito no mundo de melhor. Trabalhamos, ajudamos, ouvimos as pessoas. Cada item isso conta para nós internamente como um benefício. E ele vem nos dizer: quem somos verdadeiramente para lá da genética humana e das documentações cartorárias do mundo, na condição real de filhos de Deus, em provisório serviço no campo da evolução terrestre? Quem somos nós? Nós somos humanos, eu sou Denis, CPF tal, pai do Felipe, esposo da Rejane? Não, queridos irmãos, eu estou Denis, estou pai do Felipe, estou esposo da Rejane. É assim que devemos entender, além desses contos cartoriais terrenos e da genética, porque somos espíritos. Para que objetivos dirigimos? Vida futura? Pensamos na vida futura, no nosso cotidiano, quando trabalhamos, quando fazemos os nossos fazeres, estudamos, pensamos na vida futura, pensamos que um dia seremos espíritos puros. Qual que é o nosso objetivo aqui na Terra? Vamos pensar nisso intimamente, cada um. Se nos achamos hoje com menos débito e mais crédito do que ontem perante as leis eternas, nós erramos, temos débitos a pagar. Mas se trabalhamos, se hoje nessa encarnação somos melhores, temos crédito quando desencarnarmos, porque hoje mais não se mata como antigamente. Antigamente era espada. Hoje ainda tem as guerras, ainda tem sofrimento alheio, né? Tem muita gente que faz, talvez por inconsciência, porque Deus permite ainda que espíritos sem consciência façam escândalos, mas estamos melhores, a humanidade melhorou muito. Hoje não se crucifica mais ninguém, já imaginamos nisso? Tanto que o mundo melhorou. Se já recolhemos dificuldades e provações por reais benefícios, eu coloquei aqui das tribulações, de tudo que nós temos de desagrado no mundo. Nós trabalhamos, mas temos sempre alguém que nos espeta, nos atrapalha o trabalho. Isso é benefício. Nós não viemos aqui para ficar livres, só passeando, não. Nós viemos aqui para trabalhar, nós viemos para melhorarmos, para nos elevar. E somente com o trabalho e com as tribulações é que vamos aprender. Porque nós viemos aqui nesse mundo escola para aprender e melhorar. Se procuramos renovarmos constantemente em espírito para fazer o melhor ao nosso alcance, renovar. O Espiritismo está aí, uma imensidão de livros para nós estudarmos. Queridos irmãos, hoje é muito simples, a internet, www.bibliadocaminho.com.br, tem todos os livros de autoria de Chico Xavier, que foi psicografado por ele, ditado pelos espíritos. Vamos nos interessar por eles.
eles estão aqui na Terra, eles foram ditados por nossos irmãos espíritos justamente para isso, para nos renovar, para nós ouvirmos as palavras deles, porque lá eles já sabem como são. Nós aqui, com o esquecimento, nós não sabemos. As provas e a expiação é uma prova para que nós melhorarmos para ir para esse mundo espiritual. Nosso irmão Emmanuel fala: se já sabemos esquecer as ofensas alheias, tanto quanto desejamos que as nossas sejam esquecidas, será que no Pai Nosso lá, perdoai, a gente pede perdão ao Pai como perdoamos os nossos semelhantes? Será que fazemos isso? Será que hoje nós conseguimos perdoar mesmo quem nos fere, quem nos odeia? É um exercício diário isso. Eu acho que é um dos mais importantes, porque Cristo fala: amai-vos Deus e o próximo como a ti mesmo. E nós temos que fazer isso, não somente pedir em oração e não praticar. Eu sei que é difícil, queridos irmãos, mas temos consciência de que precisamos fazer isso. O que estamos produzindo a favor do próximo, seja no trabalho remunerado ou na atividade gratuita das boas obras? Eu fico pegando o exemplo da pandemia, os enfermeiros que trabalharam constantemente, né, sem cessar, e não puderam, quando chegavam em casa, eles não puderam nem sair de casa, porque tinham que descansar, porque tinham que voltar para o seu trabalho. É um trabalho glorificante, é um trabalho que eles fazem em amor ao próximo. Então, todos os trabalhos, existe uma música que nosso irmão Ricardo, acho que conhece, que fala que todo trabalho é bem-vindo, das mãos que não se cansam de recomeçar. Então, queridos irmãos, assim como nós temos o nosso trabalho, vamos agradecer, e quando estivermos trabalhando, vamos rezar e agradecer pelo nosso trabalho, porque um cisco mais um cisco são 2 ciscos. Então, o nosso trabalho, mesmo sendo pequeno, ele na roda do mundo, ele vai ser muito importante. E hoje começamos pequeno e amanhã podemos fazer grandes obras. E nosso irmão ainda nos pergunta, nos explica na nossa auto-entrevista, se o nosso entusiasmo é invariável na prática do bem, se ele não muda, se hoje estamos caminhando retamente, ou se às vezes saímos desse caminho e vamos por caminhos tortuosos. Então, nas nossas entrevistas, devemos principalmente isso, acreditar e saber que o nosso caminho precisa ser reto, no caminho do bem e do amor ao próximo. E no final, nosso irmão Emmanuel vem nos dizer que nós, que nos interessamos tão vivamente pelo noticiário de cada dia, acerca do que vai acontecendo no mundo, de quando em quando realizemos uma entrevista com o nosso próprio espírito e estejamos convencidos de que recolhemos as mais importantes informações para orientarmos com segurança e êxito na viagem de aperfeiçoamento que nos encontramos, descobrindo gradativamente o reino do Senhor em nós mesmos, ante a espiritualidade maior. Então, nós sabemos que se sempre fizermos essas perguntas, poderemos assim ter uma vida melhor. Por quê? Mas eu fiz uma coisa errada, então amanhã eu não quero fazer mais aquilo. Cessou, parou. No outro dia, quando surgiu a oportunidade de fazer algo errado, não, eu fiz um auto exercício ontem e não quero mais fazer. A partir daquele momento, o erro já foi dissipado. Aquele erro. Vamos para o próximo.
Porque aqui na Terra nós erramos, porque somos ainda imperfeitos. Não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. E eu queria também trazer um exemplo de Chico, que eu sempre gosto de trazer. Chico teve uma doença, né? Uma angina, ele teve até um problema sério do coração. E um dia foi perguntado em entrevista se ele não conhecia tantos espíritos conhecedores, tinha amigos como André Luiz, que era um grande médico, Bezerra de Menezes. Por que ele não perguntava a esses benfeitores se eles não podiam curar? Porque ele já estava há muito tempo com aquela doença, uma angina, problema de coração, e ele respondeu com muito amor e carinho, chamando aquele amigo de amigo, falou: meu amigo, eu não me sinto com privilégio de fazer isso não, porque eu tenho vergonha se eu chegar lá na vida espiritual e algum benfeitor ou algum estagiário me perguntar: ô Chico, você teve algum problema lá? Como é que foi? Você teve alguma doença? E ele ia ficar com vergonha, porque muitos espíritos vêm aqui e sofrem. E por que que ele tinha que pedir aos benfeitores que ele não sofresse? Chico tomava muitos remédios, e por causa desses remédios ele tinha uma vida muito difícil, e ele trabalhava muito. Mas depois que teve esse problema no coração, ele teve que diminuir um pouco. E aí foi perguntado, né, por que que ele não pedia aos benfeitores. Ele falou: não, eu tenho até vergonha de falar uma coisa dessa. Porque eu não acho que um problema seria uma pena, seria uma imposição de Deus ao meu trabalho. Eu consigo trabalhar mesmo passando por essa doença. E aí ele chegou depois, prefiro ler porque ele fala: fiz 80 anos e depois do dia que completei 80 anos, começou a defasagem de meu corpo físico, gradual, que eu necessito para não ficar envergonhado no além. Eu não quero me envergonhar por ter vergonha por nunca ter sofrido. Mas para mim isso não é sofrimento. Tenho bons amigos, cultivo a amizade com muito calor humano, gosto muito da vida e sei que mesmo morrendo no corpo físico, vou continuar vivendo. Olha só o exemplo da vida futura, mais uma vez. E no Livro dos Espíritos, também uma pergunta, 958, o Kardec pergunta aos espíritos: por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Os espíritos respondem: porque o nada não existe. A morte não é morte, ela é uma passagem, ela vai abrir os véus para que nós enxergamos a vida espiritual. E nós espíritas que acreditamos na encarnação, no desencarne, depois a volta, ou em outros planetas, ou até aqui na nossa casa-escola, né, que é o planeta Terra, nós temos que ter a humildade de saber que somos ainda espíritos imperfeitos, mas que estamos junto de todos e junto de Deus, Pai, e de Jesus, caminhando para melhorar cada dia, sabendo que um dia, na paz de Cristo, na paz de Deus, teremos sim a vida eterna, que seria mais do que um prêmio, né? Seria como se fôssemos agraciados com a unidade do Pai. Então, queridos irmãos, eu agradeço mais uma vez vocês por terem me ouvido e peço a todos que se esforcem para que todos juntos podemos fazer um mundo melhor, com mais paz, com mais amor e com mais esperança, dando exemplo de como podemos fazer esse mundo melhor, que é ajudando o próximo, falando de Jesus aos nossos familiares, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, principalmente,
Porque se nos envergonhamos do Cristo perante os nossos amigos, Ele também se envergonhará de nós. Então, todos nós vamos ter um único fim, que é a ida ao reino do Cristo, ao reino de Deus. Então, estaremos preparados para que, quando chegar lá, possamos ajudar e aprender e fazer parte dessa unidade, que é a vida no reino de Deus. Agradeço mais uma vez, boa noite a todos.